Uma semana após um ataque jihadista a tiros em massa na Austrália, planos terroristas estão se desenrolando de Nova York e Califórnia até a Alemanha e o Canadá. E agora a direita americana está entrando em colapso por causa de Israel, dos judeus e do islamismo. Isso não é mais algo estrangeiro, está aqui e nós vamos analisar tudo isso no pátio. Bem-vindos de volta, pessoal, ao pátio e aqui nos nossos estúdios em Jerusalém com o nosso maravilhoso painel. Emily Schrader, ativista de direitos humanos, e a jornalista Shoshana Kitz Jaskol, fundadora da Shomat Nashim, que eleva as vozes das mulheres ortodoxas e combate a discriminação. E uma co-apresentadora convidada super especial, diretamente da Califórnia, Tania Tikhonovsky, que muitos de vocês já conhecem, é a Highly Jewish no Instagram. Obrigada pelo excelente trabalho de defesa e por estar aqui. Obrigada por me receberem, tudo bem. O que está acontecendo? Veja o que ocorreu na última semana. Faz uma semana desde que o coração de Bondi foi destruído por uma maldade inimaginável. 2 atiradores abriram fogo, matando 15 pessoas. Desde segunda-feira, a polícia de Nova York recebeu relatos de 2 possíveis casos de preconceito contra judeus. O FBI prendeu 4 supostos membros de um grupo radical de esquerda, acusados de planejar atentados à bomba na véspera de Ano Novo em Los Angeles. Toronto. A Polícia Imperial prendeu 3 homens acusados de dezenas de crimes por suposto sequestro. Conspiração para agressão sexual e sequestro. Um dos homens também responde por terrorismo ligado ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria. As autoridades alemãs prenderam 5 homens suspeitos de planejar um ataque a um mercado de Natal na Baviera. O Ocidente foi infiltrado? Havia um vídeo muito perturbador de um cara maravilhoso chamado A.M.I. Horowitz, onde ele andou pelos campi pedindo para as pessoas assinarem uma petição para matar judeus, atirar em judeus e ferir judeus. Veja como isso aconteceu. Estou na Universidade Estadual de São Francisco, uma das escolas mais progressistas e interseccionais do país. Estou aqui para arrecadar dinheiro para matar judeus, dinheiro para armas e equipamentos, para lutar contra os judeus, operações contra os judeus. Mas ao redor do mundo, na França, na Alemanha, aqui na Grã-Bretanha, onde quer que estejam. Mas aqui na Europa, queremos arrecadar armas para que possamos atacá-los em todo o mundo. Precisamos atingir essas pessoas com força e financiar ações contra alvos fáceis. Escolas, hospitais, cafés judaicos, hospitais, escolas judaicas, ônibus judaicos, sinagogas, esse tipo de coisa. Entendi, ok, sim, sabe? Temos que revidar, Eu concordo totalmente, sim, com certeza. Você concorda com o que estou falando? Mas sim, eu toparia totalmente. Você consegue ver o que estou dizendo? Sim, mano, eu concordo com você. Você entende o que digo? Sim, acertando esses alvos. Sim. Eu agradeço. Muito obrigada. Eu gosto do que você está dizendo. Eu adoraria ajudar a espalhar a palavra também. Com certeza, espalhem a palavra. Obrigado, pessoal. Eu realmente agradeço. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigado. Eu não tenho dinheiro para ajudar, mas posso oferecer apoio moral. Você pode me dar. Espalhe a mensagem. Postar promoções nos stories. Quanto você pode doar? A doação é dedutível do imposto de renda. Uns trocados. Tipo 5? Então, $5. 5 paus. 10, perdão, tipo 5 paus. 5 paus, ótimo, 10. Tipo 5 a 10. Isso mesmo, $15. Agora diga $15. Isso seria incrível. Tipo 15, $20, provavelmente. Isso seria ótimo. Quem explicou? Winter. Legal, irmão, legal. Tudo bem, meninas. Quero dizer, não sei se rio ou choro. Parece que estamos só vivendo, pelo menos para mim, e também estou gastando tempo demais no Twitter. O Instagram é tipo onde eu vou para relaxar, o que não é bom, mas eu sinto que estou vivendo em um mundo surreal. Estamos vivendo em um mundo surreal? EMILI, não sei se é um mundo surreal, mas certamente é uma época difícil. E eu acho que tem muita gente que por algum motivo não quer chamar as coisas pelo nome e falar sobre o que está bem na frente delas. E a direção que todo o país nos Estados Unidos e no mundo, pelo menos no mundo ocidental, está tomando. E isso é extremamente perturbador. Não sei como dizer diferente, fico muito decepcionada sempre que abro as redes sociais, mesmo achando que não deveria. Eu ficaria feliz só de me sentir decepcionada. Sim, sinto que nos últimos dias... Quase afundei nisso. Parece que nosso amigo nos preparou para isso, como sempre digo. Não me surpreende que exista antissemitismo pelo mundo e você pode ver padrões na história. Mas
Sinceramente, quando todo mundo está falando sobre os judeus, a gente está em maus lençóis. Tipo quando o Freegin, Candace Owens e Ben Shapiro. Bem, Ben Shapiro pelo lado positivo. Mas todo o resto está gritando sobre os judeus, os judeus, os judeus, os judeus em Israel. Tem tanta coisa acontecendo no mundo. Sim, há um mundo cheio de drama, miséria e sofrimento que precisa de atenção, mas as pessoas só falam dos judeus. Para mim, esse é o maior sinal de alerta que tivemos, na minha opinião, na última década ou algo assim. Pelo menos. Assustada? Na verdade, eu também estou assustada. Para você, Tânia, é ainda mais real, pois descobriram um complô na Califórnia por atirar nas pessoas. Algumas realmente foram baleadas. Você mora em Los Angeles? Sim. E eu sei que você tem sido alvo de muito antissemitismo, especialmente na sua própria comunidade. Talvez você possa nos contar um pouco sobre o que você vivenciou e o que te fez vir para Israel neste momento? Sim, absolutamente. Bem, como você sabe, acho que é bem óbvio. Eu sou lésbica. Sim, quero dizer, eu sei que hoje em dia é difícil dizer porque já não sabemos mais o que é uma lésbica ou o que é uma mulher. Sou uma lésbica à moda antiga. Nasci mulher, me identifico como mulher e lésbica. Isso é o básico. Sempre atuei como ativista pela comunidade gay. Sempre fui judia e sionista. E para mim essas identidades são inseparáveis. Passei a vida defendendo os direitos dos gays. Então, só neste último ano, ao falar sobre junho, o mês do orgulho gay. O Dia da Sapatão em Los Angeles, celebrado há quase 17 anos, é quando lésbicas se reúnem em um parque. Historicamente, eram lésbicas. Agora você tem de tudo, todas as letras do alfabeto, mas normalmente era um evento para lésbicas se reunirem e celebrarem. E, infelizmente, no último ano e meio, na verdade, até antes deste ano, acabou se tornando um desfile de cafia. Tinha camisetas que diziam, globalize a intifada, viados pela intifada. Desculpa. Quero dizer, isso é tipo uma missão suicida. Quero dizer. Nunca vi algo assim. Mandaram alguns desses para Gaza. Por favor, as camisetas e as pessoas, porque elas realmente precisam entender o que está acontecendo. E este ano, os organizadores do evento disseram que sionistas estavam proibidos. Agora, eles foram muito espertos. Os organizadores da festa não divulgaram isso nas redes, mas os promotores publicaram e afirmaram que sionistas estavam proibidos. Então, claro, você sabe, eu sou lésbica demais para você não me deixar entrar em um espaço gay. E com certeza também não vou deixar você me excluir por ser judia. Juntei vários sionistas queer agora. Odeio a palavra queer, prefiro gay, mas poucos entendem o que é ser gay. Não, a gente faz o estado oral. Certo? Então eu juntei um monte de lésbicas. Como sionistas, a gente tem que contratar segurança privada. Uma amiga insistiu nisso só para estar com a gente caso alguém quisesse nos fazer mal. Eu usei uma camisa bem chamativa que dizia Israel nela. Já tenho uma grande estrela de Davi no braço e a bandeira de Israel na perna, então sou quase uma mascote ambulante de Israel. Se alguém quiser me contratar, não, tá aí. Então eu decidi usar uma câmera. E a gente está andando pelo parque inteiro e o parque, vou te contar, comporta cerca de 3.000 pessoas, então temos 3.000 pessoas espalhadas por todo o parque. Comendo, bebendo, dançando, ando por aí e você pensaria que tenho alguma doença visível. As pessoas cuspiam no chão e mandavam eu ir embora enquanto eu passava. E isso realmente me destruiu. 2 mulheres com aparência feminina. Eu sempre brinco dizendo isso, tipo, minha namorada tem aparência feminina. Graças a Deus não quero alguém igual a mim. Quando pensa no Dia das Lésbicas, lembra de mim? Eu sou a lésbica que dá pra perceber de longe. Sou aquela que todo mundo percebe ser lésbica de longe. Mas e quando, no Dia das Lésbicas, há 2 pessoas com aparência mais feminina? Mulheres que não passaram pelas dificuldades que enfrentei como lésbica visível. Que podem fingir ser hétero em qualquer lugar para se sentirem seguras. Estão claramente dizendo, por que você está aqui? Você não pertence porque apoia Israel. O único lugar no Oriente Médio que realmente nos mantém seguros e nos celebra é absolutamente insano. E o pior é que essas mulheres se identificavam como judias. Estou aqui vendo o antissemitismo da esquerda. Eles perderam totalmente a cabeça. Agora está na direita como sempre, mas ainda mais ousado. E aí você tem pessoas que são realmente judias votando no Mandani, que estão de todas as formas agindo contra seus próprios interesses. Antissemitismo internalizado. Me sinto mal pelos nossos ancestrais terem presenciado isso. Sabe, sempre houve judeus que ficam do lado do inimigo, sempre houve uma pequena quantidade de judeus que pensam assim. De alguma forma, Mãe, Dani e Mandy Patinkin novamente.
Isso está sendo compartilhado no mundo todo. Você não está comentando muito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, só me mata. E Bernie Sanders sempre aparece na foto com ele, é insano. Adoro quando antissemitas e judeus autodepreciativos, ou como você diz, os não-judeus... Os judeus não judeus? Ou os palestinos. Como Trump gosta de dizer, já que Chuck Schumer é mais palestino do que judeu, é isso que ele diz. Mas eu adoro quando eles estão comemorando o Hanukkah, porque é literalmente o feriado mais sionista que existe. Eles não sabem. E eles são tão desinformados que não fazem ideia do que o Hanukkah realmente significa e do fato de que é um feriado nacionalista, sionista e pró-Israel. Isso só mostra como eles são ignorantes e desconectados da própria identidade e tradições. Eles veem o Hanukkah apenas como uma versão do Natal para judeus, em vez de realmente entenderem que é a história de rebeldes judeus retomando a família. Cynthia Nixon estava lá. Ai, meu Deus. Cynthia Nixon? Sim, posso fazer uma pergunta? Tivemos o Daniel Ryan aqui, por exemplo. Eu adoro ele. Um grande amigo meu. Ele é um cara incrível. Eu adoro ele e sinto saudades dele. Daniel, sinto sua falta. Ele está na Argentina agora, se divertindo muito. Um verdadeiro amor. Mas ele acha que a comunidade lésbica tem sido, na verdade, pior do que a comunidade gay masculina. Ah, com certeza. Nossa. Absolutamente. Olha, eu tenho uma pequena teoria da conspiração, certo? E eu não sou uma teórica da conspiração, mas vou dizer isso, no entanto. No Irã, ser gay é ilegal, sabemos disso. Sim. Ser trans é legal e recebe apoio do governo. Governo de humanidades, governo de humanidades. Em 1989, eles preferem que um homem vire mulher e um gay seja heterossexual. É uma medida corretiva. Imagine que todos já estavam infiltrados em nossos campi antes de 7 de outubro, prontos para a guerra de relações públicas contra os judeus. Não me surpreende que, atualmente, a comunidade gay, especialmente a trans, seja a que mais odeia os judeus. Então é difícil para mim não ver essa conexão e não perceber que há uma infiltração. Isso acontece desde 2008, quando eu estava em Londres. Deixaram de ensinar sobre o Holocausto nas escolas públicas para não ofender alunos muçulmanos. Eu nem entendo como você consegue fazer esses saltos tão grandes, tipo esses saltos mentais. Mas no fim das contas é apenas antissemitismo justificado. E isso tem sido espalhado pelo mundo há anos. Bem, sabe, o que é tão irritante nisso é como eles sequestram todas essas causas, porque isso prejudica pessoas como você. Isso prejudica pessoas como Brianna Wu e outras pessoas que são ativistas, que só querem viver suas vidas, sejam trans, lésbicas ou o que for. E elas não conseguem fazer isso porque estão sendo demonizadas por essa narrativa subversiva que está sendo empurrada goela abaixo em todos esses movimentos de justiça social. A causa é justa e vale a pena lutar por ela. Mas muda totalmente quando essas pessoas tipo Seita da Morte Free Palestine entram nisso. Virou uma mistura de justiça social. Não faz mais sentido, afinal, por que lutamos? Quais nossos princípios e o real problema? Crescendo, lutávamos pela igualdade no casamento, que era ilegal para mim. Ok, então eu era uma ativista, eu não era protegida pela lei em relação a crimes de ódio, agora eu sou, a nível federal. Vencemos. Yay, a vida está boa agora, mas por que ainda precisamos lutar? Sinto que eles buscam comunidades vulneráveis que acham não ter mais pelo que lutar e lhes dão uma causa. Todos gostam de se sentir justos e fazer o certo, mesmo como judias e como pessoas gays que passaram a vida inteira lutando por igualdade. Então, se é nisso que acreditamos e é isso que somos, esse é o nosso núcleo, então. Não é surpreendente que alguém que não tem educação e não tem envolvimento direto, que não tem família que veio do Holocausto, que não faz ideia do que realmente é Israel, para apenas se juntar à multidão supostamente oprimida, mesmo sabendo que não é bem assim. Quero dizer, o que me incomoda é que nas últimas semanas isso passou de narrativa para a realidade. Passou de suásticas e assédio a judeus em protestos, o que já é ruim o suficiente para matar, quero dizer, para atacar. A intifada agora se tornou global? Era isso que eles queriam? Assim, ela já foi globalizada. Está aqui, nós estamos aqui. Estamos aqui. Ela chegou, está sobre mim. Não. Primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Chris Minns, no Memorial Bundy, assisti os 10 minutos porque ele falou exatamente isso. Começa aqui, vai para lá e agora chegou às nossas praias. Não é mais acaso. Devemos garantir segurança à comunidade judaica e combater o ódio. Ele pediu que todos façam uma mitzvah por dia, um discurso lindo, você deveria assistir. Eu disse, é a primeira vez que sinto esperança ao ouvir um político admitir erro.
Não fizemos o necessário. Está saindo das palavras para as ruas, como você disse. Precisamos parar isso agora. É isso que precisamos ouvir de todos. É isso que queremos ouvir de todos. Precisamos parar com isso. Não. Sim, mas antes ele precisa falar isso e depois virar lei. Como você pode transformar isso em legislação, já que eles estão assim? Eu vou te mostrar. Quando a Irmandade Muçulmana influenciou tantos governos que infiltrado nem descreve mais, não é físico. Toda vez que você se posiciona contra a ideologia islamista, esses políticos são difamados, caluniados, processados e acusados de islamofobia. E não é islamofobia. Ser contra a ideologia islamista que mata muçulmanos no Oriente Médio não é islamofobia. Mesmo assim, todos os governos ocidentais aprenderam isso, são assediados dessa forma e são pressionados com essa narrativa e esse argumento. E eu não tenho nenhuma fé. Mesmo que existam alguns indivíduos ou membros do Congresso, como no Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos da América, Canadá e Austrália. Não é o suficiente porque você pode se posicionar contra isso e dizer, isso está errado e nós temos que fazer algo. Eles vêm dizendo, nós temos que fazer algo há uns 20 anos o que eles fizeram? O mais louco é que esses políticos não percebem que se opor ao islamismo é visto como patriótico. Essa é a principal forma de entender que somos americanos, pois apoiamos valores ocidentais. Vi um vídeo em que Mamdani dizia que os 5 distritos eram contra os valores ocidentais. E na minha cabeça eu penso, então, o que exatamente você está tentando fazer em Nova York? Isso deveria ser como o pilar do que consideramos valores ocidentais na América. E como políticos que estão no nosso governo, eles deveriam apoiar a América. Então, esqueça até mesmo a causa judaica, que para mim, obviamente, é a mais próxima, querida e importante para o meu coração. Como americana, por segurança nacional, para garantir minha segurança, sempre mencionam aborto e casamento gay. Desculpe. Se preocupe em dirigir um carro, se preocupe em poder votar, se preocupe em ter direitos humanos básicos que serão tirados de nós se o islamismo realmente se espalhar. Eles não fazem ideia. Então, isso é tão louco para mim. Eu não consigo entender, eles não conseguem entender. Acho que por muito tempo, muitos judeus, especialmente jovens, não percebiam que o antissemitismo ainda existia. E agora é meio chocante. Você cresce pensando, estou na América. Mais uma vez, essas acusações contra judeus prósperos que realizaram feitos, fizeram isso como americanos, não apenas como judeus. Esses judeus são os americanos mais patriotas que existem. Todas essas pessoas difamadas hoje, isso é o mais triste sobre o antissemitismo. O que as pessoas parecem não perceber é que os judeus americanos se sentem muito americanos. Agora, você pode dizer o mesmo sobre os americanos islamistas? Acho que não, porque eles estão dizendo isso na sua cara. E o pior exemplo, ou o melhor exemplo, é o que está acontecendo no movimento republicano ou conservador, como vimos esta semana no evento Turning Point. Sim. Quero dizer, temos muitos canalhas que vão sair disso, mas vamos apenas falar sobre o evento. Eu só não entendo como você pode ter pessoas no palco dentro do movimento conservador. Alguns dizem que Israel ou os judeus são nosso maior problema, enquanto outros alertam que os islamistas vão dominar. Vou dizer algo pelo qual quero aplaudir os republicanos. Claro, sou tendenciosa, pois agora sou republicana. Então agora você é por causa do dia 7 de outubro? Quero dizer, se eu sou judia, é por isso que sou republicana. Eu tenho cérebro, é assim que sou republicana. Mas os democratas... Talvez você precise repensar isso pelo rumo das coisas. Quero dizer sim. Eu diria para não ser democrata, nada mais. Eu sei, eu concordo com isso, mas escuta, democratas não fazem isso de jeito nenhum. Não há debates. Mas com os republicanos, mesmo não gostando do que dizem, ao menos estão abertos a opiniões contrárias. Sim. Para nos dar a oportunidade, como espectadores, de discernir no que queremos acreditar que é certo agora. Ainda assim, algumas coisas deveriam ser constantes. Para ambos os partidos, para qualquer pessoa que seja cidadã dos Estados Unidos. Deveria haver uma linha clara de que o antissemitismo, o extremismo e se submeter ao Catar provavelmente não é o caminho que você deve seguir. Isso deveria ser a linha condutora para todos os partidos, para tudo no governo e entre os civis. Nós deveríamos simplesmente saber que, o extremismo de qualquer lado está errado. Então, é claro, eu não fico feliz que tivemos Nick Fuentes ou Tucker Carlson ou todas essas pessoas recebendo espaço e sendo encorajadas. Mas também sabemos que conseguimos discutir e, com sorte, livrar esse lado dessas pessoas. Existe um debate e eles estão brigando. Há uma luta dentro do movimento conservador. Você não acha?
Emily, eu não acho. Quero dizer sim, acho que está claro que eles estão brigando. Em muitos casos parece mais uma batalha de egos. Mas na verdade eu não acho que seja uma coisa boa eles estarem debatendo. Não acho que ideologias neonazistas devam ser debatidas. Isso é algo que já foi debatido e eles perderam, sim, os nazistas perderam literalmente e ideologicamente. Sim. E o fato de que existem pessoas tentando trazer isso de volta, rebatizar e reembalar essa ideologia como se fosse um argumento válido, quando não é, e nós sabemos que não é, e já foi provado que não é, isso prejudica todo o Partido Republicano. Não é um argumento justo, não é um debate justo, porque essas não são opiniões políticas legítimas. Grande parte disso é liderada por pessoas como Nick Fuentes, um neonazista que se contradiz a todo momento. Isso não é uma ideologia coerente, um argumento bem formulado que ele tem para as ideias e políticas que ele quer defender. Pessoa busca atenção nas redes sociais. Então, quando estamos debatendo essas ideias, em primeiro lugar, que ideias? Metade delas são contraditórias? E por que debater algo já provado errado? Você só está dando voz, dando espaço e dando plataforma para o radicalismo de uma forma que vem de um lugar de. Também comentei isso no meu programa esta semana. Mas essa mentalidade de perdedor, onde a culpa é sempre de outro. Eu não gosto disso, né, os judeus. Eu não gosto que os judeus têm dinheiro demais. Eles controlam os bancos, eles controlam a mídia, eles controlam isso. Tudo o que eu não gosto na minha vida é por causa de um judeu. É isso que você vê dos antissemitas da direita. Essa culpabilização da vítima. Sim, estamos falando dos conservadores dos Estados Unidos da América e das conspirações. Sim, se eu não tenho algo, deve ser porque existe uma conspiração. Não é minha própria responsabilidade. O que é, ironicamente, contra todos os princípios do movimento republicano. Mas é isso que estou dizendo. Não é um debate válido. Responsabilidade pessoal, sem conservadorismo. Responsabilidade pessoal é conservadorismo, que é sobre o que Ben Shapiro estava falando. Isso prejudica muito os Estados Unidos. Acho que as pessoas estão tão envolvidas que não percebem o que acontece com o país. Sim, vai gastar tempo discutindo de quem é a culpa por X e Z. Ou se existe realmente uma união global de judeus, que são uma cabala que está, o que está acontecendo com o seu país. Não existe mais Estados Unidos da América. Eu cresci nos Estados Unidos. Eu amo esse país e é realmente triste. Eu não o reconheço mais. Eu não sei se ele tem um futuro. Por que você está aqui e não lá? É como uma distração. De repente todos olham e pensam, cadê o meu país? Você perdeu. A verdadeira pergunta para mim é, será que esses são só a minoria barulhenta? A maioria pensa, me poupe. Tudo o que ouvimos são os extremistas porque eles fazem barulho. Ou será que é um consenso? Começo a me preocupar que uma campanha eficaz da Irmandade Muçulmana, vinda do Catar e da República Islâmica, esteja virando consenso. Recentemente, tive uma conversa um pouco chocante com alguém Christian que me disse algo como, mas e a discriminação contra os cristãos na Cisjordânia? De onde você ouviu isso? Agora começo a perceber que pessoas comuns e inteligentes, como eu pensava ser, não são tão diferentes. Está acontecendo, realmente está chegando até as pessoas. E essa conversa realmente me assustou. Bem, sabe, antes de Charlie Kirk ser assassinado naquele evento horrível, eu, na verdade, era muito vocalmente contra ele. Porque foi logo após o Amfest do ano anterior, quando ele convidou Tucker Carlson e Dave Smith. Ok, Dave Smith não é intelectual, nem figura pública de destaque, é indulgente e um comediante fracassado. Ele nada sabe fora dos Estados Unidos, mas ainda assim opina como grande especialista em relações internacionais. Ele não deveria nem estar lá para começo de conversa, em qualquer tipo de debate intelectual, muito menos sobre política externa. Primeiro ponto. Segundo, Tucker Carlson estava presente, e ele não é republicano nem conservador. As ideias que ele está defendendo não são coisas que já foram realmente consenso na direita. As pessoas que ele destaca, como George Galloway, Francesca Albanese e Nick Fuentes, incluindo Alex Jones, não são líderes de movimentos conservadores ou intelectuais. Continuar tratando-o como representante legítimo do conservadorismo é insano. A Turning Point Estados Unidos da América estava errada antes da morte de Charlie e continua errada agora. E terem feito isso após o assassinato de Charlie é ainda mais revoltante. Porque esse homem falou no funeral dele.
Não me importo com as amizades dele, como Ben Shapiro destacou em seu discurso na conferência da Turning Point Estados Unidos da América. Não importa quem são seus amigos na vida pessoal, mesmo ao se apresentar ou reciclar ideias ruins. Como Ben fala sobre isso com Tucker Carlson, isso não é algo que deveria receber uma plataforma. Certamente não na Turning Point Estados Unidos da América. E ver eles fazendo isso de novo, não só uma vez, mas insistindo e fazendo de novo, é vergonhoso. Por isso, sou contra eles e acredito que essa organização tem grandes problemas, inclusive internos. Estou muito decepcionada com o que fizeram. Sobretudo quando dão espaço a quem já apoiou quem odeia Charlie Cook. Sim, Nick Fuentes era um hater, Candace Owens, sobre quem as pessoas têm se mantido em silêncio, e esse foi todo o ponto do discurso do Ben. Veja, estão dando passe livre para ela, como Megyn Kelly. Ela está relevante novamente. Por um tempo deixou de ser. Megyn Kelly, não. Candace costumava ser tudo isso. Ela está acusando a viúva enlutada do fundador dessa organização incrível, porque eles fizeram coisas maravilhosas pelos jovens da América. E você está dando espaço para alguém que está acusando a viúva de ser parte do assassinato. Eu simplesmente não entendo onde estão as ideias verdadeiras, onde está a lealdade, onde estão os valores, que valores. Bem, quando você falou sobre consenso, se o antissemitismo e esse ódio estão apenas nos extremos ou já são comuns? E para mim, eu só penso que agora está no nível local, sabe? Agora está na educação. Você tem escolas que estão reescrevendo a história de verdade, que estão mudando os mapas das coisas para não incluir Israel, que estão, sabe, promovendo iniciativas, diversidade, equidade e inclusão, que para mim, eu mudei o significado para fazendo tudo incorretamente. Por que você não inclui os judeus nessa situação? Na verdade, isso vai além dos judeus. Você está certa, também percebemos, e isso veio do Tucker Carlson, que deu espaço a historiadores tentando reescrever a Segunda Guerra Mundial e Hitler. Ele é bom, mas também mau. Não deveríamos ter feito isso. O Reino Unido não deveria ter atacado a Alemanha porque a Alemanha não os atacou. Claro! Quero dizer algo como mãe, porque sinto que há muito barulho na mídia, tem muito barulho nas redes sociais. E não dê um celular assim para o seu filho até que ele tenha pelo menos 16 ou 17 anos e só depois de você ter conversado com ele sobre isso. Esse é, sem dúvida, o caminho que você deve seguir. Mas há tanto barulho e tanta coisa entrando na cabeça do seu filho? Seja o filtro e ensine valores, história e lições ao seu filho. Diga a eles para não ouvirem qualquer pessoa falante ou de cabelo bonito na internet. Eles precisam entender que nem todos são estudiosos ou sabem do que falam. Na verdade, poucos sabem. E como mãe, sinto que minha principal responsabilidade é garantir que meu filho pelo menos conheça a realidade. O mal do bem é algo que deve ser questionado. Faça perguntas, duvide, pesquise, consulte uma enciclopédia na biblioteca. Isso significaria pensamento crítico, pensamento crítico. É isso que estou tentando fazer. E com esse anúncio positivo, vamos para o nosso segmento favorito, Canalha da Semana. Vamos começar com você, Tânia, já que é nova no quadro Canalha da Semana, apesar de já ter apontado alguns antes. E aí, quem é o seu canalha da semana? Infelizmente, Chuck Schumer, no massacre em Bondi Beach, 15 pessoas perderam a vida. Naquele dia, e eles eram judeus, a maioria deles são judeus. Esse homem é judeu, ele está no nosso governo. Ele é o judeu de mais alto cargo no nosso governo. Antes de ir à televisão ao vivo falar sobre o ocorrido na praia, ele diz: antes de começar, preciso dizer, vai Bills. Eles jogaram muito bem contra os Patriots. Vou comentar sobre o tiroteio em Sydney, Austrália. Primeiro, como sempre digo, não importa o que aconteça, vai Bills. Eles venceram os Patriots hoje. É algo importante. Nojento. Só estou sentada aqui pensando que não conheço outro judeu por perto. Aquilo não era chorar, não era sentir dor era só angústia, desespero, medo e pura empatia. E nós temos alguém que deveria, você sabe, ser o judeu visível no nosso governo e ele está fazendo piadas e apoiando. Um jogo de futebol como esse é só mais um dia normal. É assim como judia. Ele deveria se envergonhar e se eu fosse seus pais, também sentiria vergonha. Concordo totalmente. Ele sempre age como canalha nesse programa. E a verdade é que Trump está certo, ele diz. Chuck Schumer é o primeiro palestino. Olha, Chuck Schumer é alguém que trabalhou contra a própria comunidade. Ele é alguém que foi até a administração da Universidade Columbia e disse: não se preocupem com o antissemitismo. Só os republicanos se importam.
Esse é o homem, esse é o homem. Esse é o homem que traiu sua comunidade por qualquer migalha de afeto ou popularidade dos inimigos. Muito bem, canalha. Obrigada, Tânia, Emily. Quem é o canalha da semana? Então, o meu canalha desta semana é Myron Gaines, cujo nome verdadeiro é Amru Fudel. Ele mesmo é árabe, se autodenomina ativista. Acho que não. Eu pensava que ele era de esquerda, mas agora participou do Amfest da Turning Point Estados Unidos da América neste fim de semana. Esse cara tuitou há pouco tempo. Sim, nós gostamos do Hitler. Ninguém liga mais para o que vocês, judeus progressistas, pensam. Ele foi um líder revolucionário e salvou a Alemanha. Os judeus declararam guerra à Alemanha primeiro. Sim, então esse é o tipo de pessoa que aparentemente está sendo permitido participar e fazer parte da conferência Turning Point Estados Unidos da América. Você pensaria que existe um limite que eles não permitiriam que as pessoas cruzassem quando se trata de participação e presença em um evento como esse? Para ser justa, ele não falou, mas esteve presente na conferência, usando uma camiseta que dizia "Deixa eles cozinharem", que é um meme de um personagem da Vila Sésamo tirando biscoitos do forno. É um meme antissemita que faz referência aos judeus queimados no Holocausto. Essa é uma pessoa. Myron Gaines, que é um conhecido negacionista do Holocausto. Ao mesmo tempo, ele está elogiando Hitler, claro, porque é isso que eles fazem. E também alguém que chamou repetidamente o terrorismo palestino de resistência e apoiou a violência contra pessoas judias ao redor do mundo. E aparentemente essa também é uma pessoa cujas ideias agora, você sabe, deveriam ser debatidas pela direita. Então sim, os republicanos têm um problema, um grande problema. É preciso mais do que dizer, isso é ruim, não concordamos, isso nem deveria ser debatido. Essas pessoas não deveriam ser bem-vindas nesses ambientes. E eu sei que quando estive envolvida na política nos Estados Unidos, havia indivíduos que eram neonazistas, que foram fisicamente expulsos de conferências conservadoras. E o fato de Myron Gaines poder andar livremente tirando fotos com influenciadores conhecidos. Uma delas, aliás, era Emily Wilson, também conhecida como Emily Salva América, que esteve recentemente naquela viagem ao Catar. Sim. O fato de que essas pessoas podem circular livremente, sem temer serem expulsas do evento que vieram assistir. É vergonhoso e injustificável. Myron Gaines, você é meu canalha da semana. E sim, para deixar bem claro, eu concordo totalmente com você nisso, por mais que eu tenha dito que gosto disso. Nós aceitamos opiniões diferentes. É aí que a linha de concordância termina. Eles nem deveriam estar lá como convidados, não deveriam ter nenhum tipo de plataforma. E se eu fosse a TPU, por exemplo, eu ficaria envergonhada de ter qualquer associação. Eles deveriam ficar envergonhados, pelo amor de Deus, eles deveriam ficar envergonhados. Ou seja, além de estarem revisando a história da pior forma possível, maravilhoso canalha. Ninguém sabia quem ele era, mas notei a camiseta. E eu acho que, na verdade, foi Nick Fuentes quem fez toda uma metáfora sobre o Holocausto e os campos. Sobre biscoitos, sim, aquilo foi nojento. Lembro de assistir e quase vomitar. Agora é esse tipo de pessoa que eles apoiam. Xoxana, quem é seu canalha da semana? Eu só tenho que dizer, estou completamente deprimida. Sim, estou completamente deprimida. Meu canalha é na mesma linha. Steve Bannon, que abraçou outra teoria da conspiração sobre judeus ao chamar Ben Shapiro de um câncer. Ben Shapiro é como um câncer e esse câncer se espalha. Sabe, quando você não consegue debater as ideias de alguém, quando não consegue argumentar contra os fatos de alguém, e aí chama essa pessoa de câncer, ou qualquer outra calúnia sangrenta que você tira do livro de história antissemita, você já perdeu. As únicas pessoas que vão te seguir são os malucos, os canalhas, os nazistas e aqueles que têm um único neurônio para dividir entre eles. Mas, meus companheiros judeus, estou falando com vocês agora e digo, tenham cuidado porque isso está em todo lugar. Vocês precisam de aliados, conversar e compartilhar histórias. Sou neta de sobreviventes. Vou voltar para a Polônia em março, mesmo sem querer. Porque vamos inaugurar lápides e voltar às nossas raízes, sabe? Basicamente nos cortando de onde estávamos na Polônia. Está na memória viva e permitir que façam piadas de biscoitos sobre minha família queimada em fornos. Eu não achei que veria isso na minha vida. Eu não achei que veria isso na minha vida. É sua responsabilidade proteger sua comunidade, não depender de outro bondi. Desculpe dizer, mas cuide de todos o melhor possível, pois só dependemos de nós mesmos. Infelizmente, é isso que se globaliza. Isso é o globalizado. Na verdade, parece.
Ok, então eu estava entre canalhas, porque havia tantos que era difícil escolher. É tão difícil decidir. E eu ia escolher Megyn Kelly, mas aí pensei, não, ela é tão covarde que nem vou perder meu tempo com ela. Então, em vez disso, vou escolher Dave Chappelle, de quem eu costumava gostar. Eu achava ele bem engraçado anos atrás. Achei engraçado há alguns anos, quando ele criticava os woke. Mas aí ele se voltou contra os judeus. Que surpresa! E essa semana o que ele fez foi, ele também leva o antissemitismo dele para os shows, não só nas redes sociais. Ele realmente leva isso para os shows, o que deixa as pessoas judias na plateia extremamente desconfortáveis. Mas ele claramente não se importa, talvez esse seja até seu objetivo. Mas essa semana ele estava atacando o Bill Maher, que é maravilhoso por ter sido criticado por ir a Doha, naquele festival de comédia. Eles fizeram isso, pagaram todos esses comediantes para irem a um país onde a liberdade de expressão não existe, para fingir que existe. Além disso, ele se converteu ao Islã há alguns anos. Então, Dave Chappelle foi junto. Sim, ele foi junto com um monte de outros comediantes. E como era esperado em um país com liberdade de expressão, ele foi criticado por isso. E então ele subiu ao palco e disse, acrescentando a seus muitos libelos de sangue, dizem que eu não deveria ter ido. Não, desculpa, foi a Arábia Saudita, não Doha. As pessoas deveriam ter dito que eu não deveria ter ido para a Arábia Saudita, porque eles mataram um jornalista. Bem, Israel matou 300 jornalistas. Essas pessoas pensam assim porque participei de um festival de comédia na Arábia Saudita e por isso acham que traí meus princípios. Eles disseram, bem, a Arábia Saudita matou um jornalista que descansa em paz, Jamal Khashoggi. Lamento muito que ele tenha sido morto de maneira tão brutal, mas... Então foi tipo, sabe, ponto final e também... Quero dizer, olha, mano, Israel matou 240 jornalistas nos últimos 3 meses. Eu não sabia que vocês ainda contavam. Bem, eu odeio te dizer isso, Dave Chappelle. Mas quase todos esses jornalistas eram, na verdade, terroristas fazendo vlogs, não jornalistas de verdade. E nós sabemos que a maioria dos que dizem ser jornalistas, na verdade, estão na Polônia ou no Quênia. Eles fingiram estar em Gaza, mas não estavam. E os que estavam em Gaza estavam claramente empregados pela máquina de propaganda do Hamas. Ou eles estavam assustados pela máquina de propaganda do Hamas, e por isso seguiram junto, ou foram mortos pelo próprio Hamas. Então, por favor, verifique os fatos antes de continuar difamando Israel e o povo judeu. E sabe de uma coisa? Fique só na comédia. Você não é especialista em geopolítica, não é especialista em religião, você é só uma comediante com um microfone. Ok, então você é meu canalha da semana? DAVECHAPPELLE. Tudo bem, sempre parece uma sessão de terapia. Bem, Dave Chappelle também tem um histórico mais recente de opiniões profundamente antissemitas. Primeiro, não sobre Israel, mas sobre judeus. Sim, fez muitos comentários. É aquela mesma ideologia de que falei, a mentalidade de perdedor, onde tudo o que eu não gosto. Todo problema no mundo é culpa dos judeus. É só jogar tudo nas costas do judeu. É o truque mais antigo que existe. Mas também não é exatamente novo, apenas não é novo. Toda a história judaica e você sabe, a história dos judeus poderia ser chamada de história do ódio aos judeus, mas tudo gira em torno de transformar os judeus em bode expiatório. Não há nada de novo. Os judeus sempre são vistos como capitalistas, comunistas, praga ou apenas presentes. Então é isso, vocês são perdedores. O nosso poder não é ignorá-los. Não. Eles sempre focam na gente, porque não queremos converter o mundo nem criar um país judeu em todo lugar e converter pessoas de todos os cantos. A gente não está tentando fazer isso. Estamos felizes sendo quem somos? Sim. Estamos felizes na nossa terra natal, é isso. Nós vamos nos sustentar, vamos nos fortalecer, vamos sempre sobreviver e prosperar. E é isso que os deixa irritados. Acho que não poderia concordar mais. Eles estão irritados com a nossa resiliência e sucesso. Nosso sucesso vem do nosso esforço intenso. Ninguém nos dá nada. Em qualquer país, começamos de baixo, trabalhamos duro e temos ética. É isso que vocês não suportam. Esse é o cerne do sionismo e também o motivo pelo qual o conceito é alvo.
porque o sionismo essencialmente é um movimento. Isso deveria servir de modelo para qualquer movimento de direitos de minorias no mundo, para qualquer grupo historicamente oprimido. Mesmo assim, vemos que até alguns grupos minoritários se opuseram a isso. Porque é difícil, é um trabalho árduo, é difícil tomar as rédeas da situação, a autodeterminação é difícil. Por isso, líderes palestinos covardes rejeitam isso há 26 anos. Porque é muito mais fácil. Eles preferem dizer, o sionismo é mau. Não, o sionismo é exemplo de autolibertação de minorias oprimidas. E é isso que todos deveriam amplificar e usar como exemplo. Exatamente, assumindo responsabilidade e autonomia. Sim, isso é estranho para perdedores que culpam outros. Esse é basicamente o tema do nosso Vigarista da Semana. Mas nós sempre gostamos de terminar nosso maravilhoso e positivo programa com os heróis da semana. Xoxana, quem é seu herói este ano? Minha heroína é Chayemushka Dadon, de 14 anos que você precisa assistir ao vídeo. O vídeo completo dela, acho que na Sky News da Austrália, é tão lindo. Então, basicamente, no massacre de Hanukkah em Bandai, ela ouviu crianças gritando e a mãe dizendo, por favor, cuide dos meus filhos. Dissemos Karenika, uma mãe foi baleada ao sair de onde se protegia para cobrir 2 crianças, sendo atingida na perna. Ela disse, senti e usei isso. Deus me deu força e só canalizei. Dissemos Shema, ela afirmou. Desculpe, ela guiou as crianças na oração do Shema, dita quando se teme pela própria vida. E ela salvou a vida deles, protegendo-os das balas, e isso é o suficiente. Mas se você assistir à entrevista dela, ela é pura e o amor dela e o desejo de salvar essas crianças. E só dizer como ela simplesmente recebeu força de Deus e ela é uma heroína que todos deveriam assistir e admirar. Eu quero ser como Shaya. Se eu pudesse dar minha vida por essas crianças, eu faria isso. Então eu saí debaixo do banco, peguei as crianças das mães e simplesmente pulei em cima delas. E eu só estava segurando elas e dizendo Shema. Elas não sabiam o que era, então eu pedia, repitam comigo, e falava isso para todos ao redor. E eu só estava. Eu me senti tão cercada de amor em um campo de ódio. Eu senti que tínhamos que ser a luz em toda a escuridão que nos cercava. Eu sinto que em uma semana cheia de sofrimento e dor, assisti ao vídeo várias vezes e pensei, é por isso que fazemos o que fazemos, assim como os judeus. E tentamos manter nossas famílias unidas e manter nosso povo unido, porque é isso que somos. E eu desejo a você uma recuperação completa e que você só vá de força em força, você precisa ser uma heroína. Ela é uma jovem inspiradora? Ele é incrível. Você viu o vídeo? Sim, eu simplesmente... Ela diz, este é meu dever, Deus me guiou, ela inspira. Essa garota é incrível. Emily, quem é seu herói da semana? Então, voltando para todo o debate que estávamos tendo, meu herói desta semana é Ben Shapiro, sim, que fez um discurso absolutamente fenomenal de 20 minutos. Recomendo muito que você assista esse discurso esta semana por vários motivos. Não é só por causa da questão do antissemitismo que vemos surgindo por todos os lados, literalmente. É porque o que ele defendeu é algo que está extremamente em falta no mundo de hoje, que é a busca pela verdade. Vemos muitas figuras públicas, comentaristas, jornalistas e influenciadoras de todos os tipos. Até autoridades eleitas priorizam o que gera cliques e atenção para si mesmas. Essa é parte da razão pela qual você vê tanta retórica contraditória de antissemitas como Nick Fuentes. E isso porque eles não estão realmente preocupados em guiar ou educar o público deles, em termos do que realmente aconteceu, do que realmente está acontecendo, o que é realidade, o que é verdade, com evidências, nada de teorias da conspiração, que fazem as pessoas se sentirem mal, insatisfeitas e ressentidas com a sociedade, mesmo quando essas coisas nem existem de fato. Voltando àquela raiz da amargura e do ódio em que o antissemitismo muitas vezes está enraizado, e Ben acabou de explicar tudo isso no discurso dele e falou sobre como pessoas que têm uma plataforma e uma voz, como todos nós aqui, especialmente que temos uma obrigação com nossos espectadores. Vocês devem ser verdadeiros, fornecer evidências sobre o que discutimos e, às vezes, oferecer esperança.
E isso não nos dá um passe livre para, sabe, não comentar. Quando vemos que pessoas com quem talvez sejamos até amigas pessoais estão erradas, é nosso dever como comentaristas públicas nos manifestarmos contra isso. E ele fez isso publicamente naquele palco da Turning Point Estados Unidos da América, o mesmo palco onde, poucos minutos depois que ele falou, vimos pessoas como Tucker Carlson falando absurdos completos ali. Ele sabia que Nick Fuentes é um provocador maligno e promovê-lo é uma imbecilidade moral, mas foi o que Tucker Carlson fez. Ele promoveu Nick Fuentes. Ele deveria assumir a responsabilidade por isso e também por exaltar o pornógrafo e suposto traficante sexual Andrew Tate. Ou por promover o falso historiador e pseudo-apologista nazista Darrell Cooper como o mais honesto historiador popular dos Estados Unidos da América. Apresentadores são responsáveis pelos convidados escolhidos e pelas perguntas feitas a eles. Acusações emotivas, teorias da conspiração e só ficar fazendo perguntas, isso é preguiçoso, estúpido e enganoso. Nenhuma delas é um substituto para a verdade, nenhuma delas é um substituto para as evidências. Então, quando Candace Owen diz, eu não sei não, mas eu sei que isso é retardado. Quem se recusa a condenar os ataques cruéis de Candace, incluindo alguns aqui, é culpado de covardia. Sim, covardia. Então isso exigiu muita coragem. Ele tem sido bastante consistente ao longo dos anos quanto à sua ideologia e crenças, e independentemente do antissemitismo. Isso é algo que eu acredito ser realmente digno de respeito, é algo que devemos admirar, é algo que devemos defender como pessoas que assistem e consomem esse tipo de conteúdo, e também como nós que apresentamos muito desse conteúdo na televisão e na esfera pública. Acho que concordo com ele e devemos buscar a verdade e evidências para nossos telespectadores. Quero agradecer ao Ben Shapiro, você é meu herói da semana. Ele é um herói muito, muito digno. Você tirou essa de mim, não. Mas eu também quero dizer que, sabe, ele não falou uma palavra sobre ser judeu ou sobre Israel, nenhuma palavra. Mesmo assim, ao ver os comentários maldosos, ele só falava da América e da responsabilidade entre certo e errado. Ele foi claro, ou você apoia a Erika Kirk ou está do lado errado. E claro, porque ele é judeu e usa uma quipá na cabeça, então ele é um judeu visível. Ele se expôs a todo o ódio horrível e venenoso, o que só mostra. Isso revela o antissemitismo. Ele disse no discurso que a América ainda é o maior país que já existiu na face da Terra. Sim. Não Israel, exatamente. Ele disse, os Estados Unidos, com a Constituição mais engenhosa que a humanidade já conheceu, é o maior experimento que já existiu. E apesar disso, nunca é o suficiente. Não. Nunca é o suficiente para os que odeiam judeus, porque alguém... Disse o mesmo. Seriam celebrados viraria o novo slogan da Turning Point Estados Unidos da América. Acho que ele é o futuro brilhante do movimento conservador. Se não for ele, mas o Tucker, será o fim do movimento conservador. Esse é o ponto final. Eles vão acabar sendo tão malucos quanto a esquerda. E também tudo o que ele disse era fato e ninguém pode discutir com ele. Sabe por quê? Porque ele é mais inteligente do que todos esses outros idiotas. Sim, coloque ele em um debate com Taka Kassan, ele vai destruí-lo. Fantástico. Herói. E-M-I-L-I. Tânia, querida. Meu herói da semana é o Bill Maher. Engraçado você citar o caso do Dave Chappelle, mas ele já chama a atenção para isso há pelo menos 2 anos. Bill é uma das poucas pessoas que ainda é democrata e mantém valores moderados, que prioriza os Estados Unidos e reconhece que proteger Israel é de interesse dos americanos. Ele sempre apoia os judeus e sou muito grata a ele, pois, mesmo sendo de esquerda há tanto tempo, mantém-se fiel aos seus princípios. E ele está sendo criticado de tantos lados diferentes. Ele foi criticado quando foi visitar o Trump na Casa Branca. E é assim que você realmente consegue criar um discurso significativo. Então, ele é uma inspiração para mim já faz um bom tempo. Nós o amamos. E a única coisa que eu posso esperar, tipo, ansiosa e sem me preocupar, é assistir. No final do dia, dar uma risadinha, não me sentir deprimida. É tipo, graças a Deus, ainda tem alguém normal por aí. Sim, com certeza. É, ele realmente está mantendo isso. E também ele traz conservadores para o programa dele. Como Charlie, eles tiveram uma discussão produtiva. Ele é um ateu bem conhecido, sabe? Entrevistando Charlie Kirk, que é um cara muito religioso e com tanto respeito dos dois lados. Foi realmente lindo de ver quando isso aconteceu. Mas isso, ele também é uma das únicas pessoas que calou completamente a Ana Kasparian. Sim. E isso foi muito travesso da parte dele. Porque ela não gosta de mulheres?
Ele não gosta. Ela gosta de você, Emily. Ela não gosta de mulheres. Pronto, telas? Sim, claro. Bem, meu herói remonta, infelizmente, àquele ataque horrível e trágico. E ele é um herói não reconhecido, na verdade, que está lutando pela vida. O nome dele é Geffen Bitton. Ele é israelense. Mudou-se para a Austrália há alguns anos porque amava a natureza da Austrália. Ele apareceu no evento em Bondi Beach depois de uma caminhada linda nas Montanhas Azuis. Ele amava a Austrália, ama a natureza e, sabe, ele foi ajudar Ahmed Al-Ahmed. Muito se falou sobre o heroísmo dele e ele merece todos os elogios do mundo por ter enfrentado e tirado a arma do atirador. Mas tinha um homem ajudando Ahmed Al-Ahmed que ninguém menciona. Ele está hospitalizado lutando pela vida, então peço orações por ele. Este é Geffen Bitton, um jovem israelense que estava na Austrália com muito entusiasmo. Por favor, todos rezem pela recuperação e pela saúde dele. Geffen Bitton, um herói desconhecido do massacre de Bondi Beach. E com isso, e com a oração que temos por isso, que nosso único refém ainda em Gaza, Hangvili, retorne para casa e tenha um funeral digno. Oramos por ele e esperamos ver vocês na próxima semana, desejando que o mundo esteja melhor. Vamos continuar orando até as coisas mudarem. Obrigada, Tânia, por estar conosco e a todos de Jerusalém.